aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer hoje o nosso super case, o nosso maior case certamente, que é ferramentas Kennedy. Para começar, eu vou contar para vocês um pouquinho de qual era o cenário que eu encontrei lá. Então a gente começou lá bem no início da agência, em 2015 mesmo. Eles já trabalhavam com Google Ads, quem tratava o Google Ads dele era o próprio CEO, e eles tinham um funcionário que era meio que um faz tudo, assim, fazia tudo que precisava dentro do e-commerce deles. Eles já tinham um investimento considerável na época, principalmente pensando no porte de e-commerce que eles tinham e tal, mas a receita não era condizente com todo o investimento que era feito. E aí a gente começou a trabalhar lá, atuando principalmente no primeiro ano, focado no Google Ads. E o resultado foi bem interessante já nesse primeiro ano, o que nos permitiu trabalhar com uma certa folga e começar a fazer outros tipos de trabalho lá dentro, principalmente como consultoria. Por que consultoria? Porque ele trabalhava muito com um funcionário interno. Ele foi contratando o pessoal para o marketing aos poucos e a gente adaptava, criava as estratégias e fazia a aplicação das estratégias junto com a equipe interna deles, às vezes dando até algum tipo de treinamento. E esse alinhamento foi muito certeiro, deu muito certo lá para eles. E o resultado é mais ou menos o que vocês podem ver hoje da Ferramentas Kennedy, que é uma gigante do setor de ferramentas online, certo? Depois desse primeiro ano aí, que a gente ficou mais focado em Ads, a gente começou a trabalhar com essa consultoria pensando em social media, e-mail marketing e SEO. O SEO na época não era igual é hoje, que a gente faz tudo aqui dentro, a gente não tinha essa equipe que a gente tem hoje, não tinha a qualificação talvez, enfim. A gente tinha um parceiro lá no Rio de Janeiro que fazia conosco toda a questão da avaliação de SEO e a produção de materiais, mas a gente participou da consultoria de SEO do começo ao fim do trabalho que realizamos lá dentro da Ferramentas Kennedy. Já o e-mail marketing foi a gente somou bastante, porque a gente fez todo o planejamento desde automações, e-mails automáticos e segmentações. A gente criou esse processo de segmentar entre e-mails ativos e e-mails inativos. Então essa interpretação de dados que a ferramenta de disparo de e-mails nos fornecia, a gente interpretava e aplicava dentro da Ferramentas Kennedy, mas as peças eram criadas internamente por um pessoal de lá. O social media foi mais ou menos a mesma coisa. No primeiro ano a gente criou bastante post, mas a gente logo eles contrataram um pessoal para trabalhar com um volume um pouco maior de postagens, e a gente ficou com toda a estratégia de para quem impulsionar, segmentações de impulsionamentos, mapeamento de postagem, o que seria postado. Então a gente atuou bastante nisso aí, principalmente nos 2-3 primeiros anos. E o crescimento deles foi um reflexo de tudo isso. Para vocês terem ideia, no Google Ads, eu falei que o investimento deles era bastante significativo, mas eles tinham uma receita de 2x. Eles investiam um X e a receita era de 2x, certo? E com a nossa escalada nas campanhas, a gente, para vocês terem ideia, em 4 anos, eu puxei um relatório 4 anos depois dessa entrada nossa dentro do Google Ads, o investimento subiu 5 vezes e a receita subiu 25 vezes. Então ela passou a ser muito saudável e foi escalada. E aí, junto com todos esses outros processos, a gente conseguiu ter o sucesso no marketing deles que a gente gostaria de ter tido. Mas ressalto também que, obviamente, esse é só um dos elementos que fez o sucesso da Ferramentas Kennedy, porque eles tinham uma excelente plataforma, que é a Before Commerce, teve boa participação de funcionários e colaboradores que eles tiveram, que foram contratações assertivas que eles fizeram, e principalmente a visão do CEO deles, que era muito boa, e de gestão como um todo, de compra, enfim, a somatória entre gestão, ótimos colaboradores, uma agência parceira que é a WebDestaque e uma plataforma que funciona, que era a Before Commerce. A gente trouxe aí o sucesso desse principal case da WebDestaque. Aproveitar para mandar um abraço lá pro pessoal da Ferramentas Kennedy e
que dê tudo certo, que o futuro dele seja ainda melhor.